andando com ousadia, com força, destemida como uma onça, destemida, cheia de poder do céu. Glorifica o teu nome nas palavras da tua filha, respalda cada palavra, que ela, ungida e respaldada pelo Espírito Santo, traga grande transformação aos que a ouvem e nos faça sair daqui renovados, corajosos, fortes, curados, estabelecidos na verdade. Que as palavras dela sejam cortantes e dividam as coisas, a alma e o espírito. Faça a separação entre a vontade do homem e a vontade de Deus, e nós possamos todos nos inclinar para as coisas do Espírito, para as coisas do alto, para as coisas de Deus. Usa ela agora com poder, em nome de Jesus. Amém. Vou pegar esse aqui. Glória a Deus. Amém? Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 12, versículo 29. Doze, 29. Está na tela também. Respondeu Jesus: o mais importante é este. Os doutores da lei estavam questionando Jesus qual era o mais importante de todos os mandamentos. E aí segue a resposta dele. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Amarás o teu Deus, versículo 30. Amarás o teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Volta no 29, Ricardo, por favor. Aonde está Israel, você vai colocar o teu nome agora, a gente vai ler junto, amém? Vamos lá. Ouve, ó Jane, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Este é o maior, o principal dos mandamentos. Fiz questão de escolher esse texto no Novo Testamento, para que você não me diga assim, você leu no Velho Testamento, isso não está valendo para hoje. Então está no Novo Testamento, amém? Deus estabelece que nós devemos amá-lo, e Ele estabelece a maneira como devemos amá-lo. Você percebeu? Ele estabelece que eu devo amá-lo, e Ele estabelece a maneira, a intensidade. E como é essa maneira que Ele estabelece? De todo o coração, de todo o entendimento, com todas as minhas forças. É como se Ele dissesse, o teu cabelo, os teus pés, as tuas unhas, os teus braços, os teus pés, o que você sente, o que você pensa, o que você sonha, quando você dorme, quando você levanta, tudo o que você faz, tem que me amar. Te pergunto, por que Deus estabelece esse padrão para mim e para você? Toda a Bíblia, se você pegar toda a Bíblia, Deus estabelece esse padrão para o povo dele. Um Deus que exige amor total. Um Deus que exige tudo para Ele. Um Deus que exige toda adoração para Ele. Por quê? Deus precisa ser amado? Deus precisa de adoração? Em algum lugar na Bíblia diz que Ele necessita de adoração? Que no céu tem pouca adoração? Que tem crise de anjo e não está tendo adoração suficiente? E por que Ele exige a minha total adoração a Ele? Por que Ele exige todo o meu amor a Ele? Ele é perfeito, Ele é completo, Ele é suficiente em si mesmo. Deus não tem falta de nada, carência de nada. E por que Ele exige o primeiro lugar no meu coração? Tem muitos versículos que falam disso. Ele diz, eu tenho que ser o primeiro.
Eu tenho que ser o único. A palavra Senhor é dono, proprietário. Por que que ele exige de mim, de você, esse posicionamento tão radical? Tudo para ele. Amá-lo com o meu entendimento. Eu gosto de uma frase do Paul Washer, que é um homem de Deus que eu gosto muito de ler e de ouvir as pregações. E ele diz assim: me diga o que ocupa o teu pensamento e eu te direi quem é o teu Deus. E aqui ele diz: ame o Senhor com todo o teu entendimento, na tua mente também. Abra lá no livro de Josué. Daqui a pouco eu vou te responder porque que Deus... Tá bom? Guarda aí. Capítulo 23 do livro de Josué. Josué aqui no contexto, ele já estava velho e ele chama todo o povo, todos os sacerdotes, todo mundo. E ele vai trazer um discurso aqui bem radical, um discurso de posicionamento do povo. E ele diz assim no versículo 1, passado muitos dias, depois que o Senhor havia dado repouso a Israel, de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já idoso e de idade avançada, chamou todo Israel, as autoridades, os seus líderes, os juízes, os seus oficiais, e lhe disse: eu já sou velho com idade avançada, mas vós tendes vistos tudo que o Senhor vosso Deus tem feito nestas nações por causa de vós. É o Senhor, o vosso Deus, que tem pelejado por vós. Versículo 6. Esforçai-vos muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos apartes nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 7. Não se misturem com estas nações que ainda restam no meio de vós. Não farei nem menção do nome deles, dos deuses deles. Não os invocareis, não os servireis, nem a eles vos inclinareis. Ao Senhor o vosso Deus, porém, vos achegareis. Versículo 11. Portanto, guardai com cuidado o vosso coração, para amardes ao Senhor, o teu Deus, o vosso Senhor. Se, porém, de alguma maneira vos desviardes e vos achegardes ao resto destas nações, que ficam entre vós e com elas aparentares, e vos misturarem com elas e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações diante de vós. Pelo contrário, elas vos serão em algum momento por laço e rede diante de vós. Entenderam? Por que Deus exige um comportamento radical do povo dele? Porque ele é um Deus controlador? Dar o primeiro lugar para Deus no meu coração protege o meu coração. Dar o primeiro lugar no meu coração para Deus não é uma necessidade de Deus, é uma necessidade minha. Quando ele diz para não me misturar com os deuses dos antepassados, quando ele diz para que, depois a gente vai ler outros textos que falam disso, quando ele diz não é para se misturar, é para destruir os altares, é para tirar tudo aquilo que não é da minha parte, não é para guardar na gaveta, é para destruir. Não pode falar com eles. Vocês viram aqui que diz assim, nem faça menção do nome deles. Gente, isso é muito sério. Não é para falar o nome dele. O nome dos deuses pagãos, dos deuses falsos. Josué está aqui falando sobre um posicionamento e o povo, vocês vão ver mais adiante, que o povo diz assim, não, a gente não vai servir outros deuses. E Deus exige um comportamento radical da minha parte para me proteger. Para me proteger dos assédios dos outros deuses, dos outros senhores. Entende? Quando eu era pequena, eu me lembro da minha mãe e do meu pai falando isso vez após vez, e eu achava aquilo
tão desnecessário, porque na primeira vez eu já tinha entendido, mas eles falavam todo dia a mesma coisa. Eles trabalhavam, então eles me deixavam na escola, e depois da escola eu ia sozinha para o balé, depois para o conservatório de música e tal. E eles diziam assim para mim: não conversa com estranho. Não aceita doce de estranho. Não aceita bala de ninguém. Porque naquela época da minha adolescência, tinha uns lances assim, de uns caras que colocavam as crianças na perua e dava bala, e a bala tinha não sei o que dentro e você... Os caras te levavam. Não sei se é verdade. Devia ser. Mas todo santo dia, Jane, não olha para ninguém, não conversa com ninguém, não fala onde você mora, e isso, e aquilo. Eu falava, gente, eu já entendi. Não é para entrar no carro de ninguém. Você está entendendo? Tô, mãe. Por que eles faziam isso comigo? Para me controlar? Para me proteger. Qualquer coisa, liga para nós. Não fala com ninguém, liga para nós. Qualquer coisa, fale com Deus, não fale com outro. Então, tudo, exatamente tudo que Deus fala para você fazer, e às vezes você fala, que radical, é para proteger o teu coração dos assédios. O nosso coração, ele é assediado o tempo todo por outros senhores, por outros deuses. O pastor falou semana passada da semente e os espinhos que vão crescendo, as seduções do mundo, e a sedução das riquezas, o poder das outras coisas que sufocam. E faz com que essa semente o quê? Morra. Você viu o que acontece quando você não destrói o que Deus manda você destruir? Diz que Deus deixa de repreender aquele inimigo e aquele inimigo se torna laço, engodo no teu pé. Sabe o que é engodo? Engodo é um tipo de isca colocada para atrair peixe ou ave. Deve ter um cheirinho, né? Quem precisa ser fisgado chama atenção. Porque senão não seria isca, né? Eu provavelmente não comeria aquela isca lá que o peixe vai comer, mas eu comeria outra. Se você não destrói, aí você fala assim, mas por que tem que destruir? Porque se você não destrói, você cai naquilo novamente. Se você não é radical e ama só o Senhor, o teu Deus, você vai se inclinar mais cedo ou mais tarde naquilo. Quem é que fez o encontro semana passada? Você sabe que mais importante do que ter feito o encontro é agora o pós-encontro. Sabe por quê? Porque você confessou pecado, você se quebrantou na presença de Deus, você orou, você pediu perdão, fizemos uma grande renúncia, você passou por libertação, você rejeitou tudo o que você fez no passado, não foi assim? Amém? Você está limpinho, cheio do Espírito. Amém? Você renunciou coisas que nem você sabia que tinha que renunciar, não é assim? E agora? Se você ceder um pouquinho, se você for só um pouquinho fazer aquilo, se você der só uma escapadinha, sabe o que vai acontecer? Aqueles a quem você renunciou serão laço para a tua própria vida. Você não pode se contaminar com aquilo que já te contaminou. Renúncia é, não vou mais. Não pode passar perto. Gente, porque é isca. Entende? Olha o que diz agora no capítulo 24, no versículo 14 de Josué. 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e integridade. Tire fora do meio de ti os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor.
Se, porém, vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses, a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Porém, Josué dizendo, eu e a minha casa serviremos somente ao Senhor. Então respondeu o povo, nunca nos aconteça que vamos deixar o Senhor para servir outros deuses. Versículo 23. Agora, pois, lançai fora. Gente, olha, Deus repete isso. A Bíblia toda. Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. E inclina o teu coração ao Senhor, o Deus de Israel. Lá no livro de Reis, no primeiro livro de Reis, tem um episódio que o profeta Elias está ali enfrentando os profetas de Baal. Então é ele contra os 450 profetas de Baal. E ele tem uma palavra ali de confronto para o povo. E ele diz assim para o povo, até quando vocês vão ficar cocheando de um lado para o outro? Se vocês querem seguir Baal, decida e siga. Se vocês querem servir o Senhor, então siga. Cochear é mancar, vacilar, hesitar. De novo, Deus exigindo que você escolha o lado. Que você escolha aonde. E você escolha a quem. De novo, comportamento radical. Você vai seguir Baal? Então vai. Você vai seguir a mim? Então vai. Por quê que só posso seguir a ele? Porque a Bíblia diz que você não pode ter dois senhores. Mateus 6, 24. Você pode ter dois amigos, duas casas, dois empregos, dois carros, dois senhores você não tem como ter. Porque se você amar um, você vai odiar o outro. Se você amar esse, você vai odiar esse. Se você se dedicar a esse, você vai desprezar o outro. Não tem como ter dois senhores. Lembra do versículo de Marcos que nós lemos? Ouve, ó Israel, só o Senhor é o Senhor nosso Deus. É o meu dono. É o meu proprietário. Eu devo contas agora a Ele. A minha adoração somente a Ele. O meu amor somente a Ele. Só que os outros deuses ficam nos assediando. E são as pequenas coisas que vão nos desviando. São as pequenas exceções que vão nos desviando. É uma olhadinha rápida na pornografia. É uma saidinha rápida com quem não devo. É uma dormidinha rápida com quem não sou casado. Imagina você que eu estou aqui no dia do meu casamento. Amém? Estou pronta para entrar na igreja. Meu futuro marido está lá me esperando. Estou linda, vestido maravilhoso, limpinha. Amém? Já viu alguma noiva suja? Não tem, né? E aí, antes de eu entrar na igreja, eu tenho uma... Assim, eu perguntei para Deus se tinha alguma outra palavra para dizer, mas não tem, tá? E aí, Ele mandou dizer isso. Não dá para eu ter uma rapidinha antes de entrar na igreja com o meu antigo namorado. E aí você diz assim, que absurdo, pastora. Pois é. É assim que a gente faz. São as coisas rapidinhas. Que você não considera abominável. Você fala, gente, quem é que entrando para casar vai fazer isso? Eu não sou a noiva, que estou esperando o noivo? Como é que eu vou
preparada para casar, fazer as coisas que a gente faz. E olha, eu tentei de todas as formas desse mundo pregar outra coisa, juro. Juro. Falava, Senhor, não tem uma palavra assim, bem, não. A maneira como Deus fala para que eu me comporte, quando Ele diz, você não deve dormir com aquela pessoa antes de se casar, aí eu te pergunto, esse Deus é um chato, é um controlador ou um estraga-prazer? Não, esse Deus é bom e Ele quer me proteger. Entende? Quando Ele fala para eu não fazer aquilo, é porque Ele me ama. Ele não fala para você não fazer as coisas porque Ele é um Deus que não quer que você tenha prazeres. Tem hora de ter prazer, tem a pessoa para ter prazer. E não dá para ter essas escapadas, escapada gospel. Porque tudo agora é gospel, né? Só está faltando inventar o inferno gospel. Porque tudo é gospel. A coisa não é de Deus, mas põe a palavra gospel. Aí você vai porque é gospel. É o Halloween gospel. Olha, aqui diz para você nem fazer menção do nome dos outros deuses. Que dirá deixar o teu filho ir para a festa de Halloween vestido de caveira, de morte ou de bruxa. Eu que inventei isso? Não. Por que Deus fala para você não deixar o teu filho ir? Porque vai vir maldição sobre a tua casa. Isso vai ser laço nos teus pés. Mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo. O que eu vou dizer para ele? A verdade. O que eu vou dizer para ele? A palavra. Depois, num outro texto, 2 Reis, capítulo 17 e 33, diz assim: eles temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações. Eu estou falando aqui do Halloween, mas você pode pensar mais um monte de coisa aqui. Cuidado com os costumes, com a cultura, o que todo mundo faz, todo mundo vai. Mas por que eu não posso ir para o teu bem? Mas, ô mãe, eu sei, se o cara vier falar comigo, eu já sou grande. Eu sei que eu não vou entrar no carro com ele. E se eu entrar, eu sei me defender. Não. Olha que absurdo esse texto. Eles temiam ao Senhor, mas também serviam seus próprios deuses. E eles seguiam os costumes das outras nações. E às vezes nós temos tipo de costume gospel, né? E que a gente precisa muito colocar diante do Senhor para ver se passa pelo crivo do amar a Deus sobre todas as coisas. Isso que eu vou fazer, onde todo mundo vai, o que todo mundo faz, isso vai fazer com que meu coração ame mais ainda o Senhor ou vai me afastar do Senhor? Porque o grande perigo é que a gente nunca pensa que aquilo vai nos afastar do Senhor. E a gente não vê mal naquilo que a gente está fazendo. A gente não vê mal naquilo que a gente está assistindo. Amarás o teu Deus com tudo. Com a tua roupa, com o teu sapato, com as suas escolhas. No seu casamento. O jeito que você canta. O jeito que você dança, os lugares que você frequenta, os restaurantes que você frequenta. Ninguém pode ter dois senhores. E nesse texto de Mateus, ele vai se referir também a Mamon, às riquezas. E o pastor falou um pouco semana passada, e aí eu tenho estudado sobre isso, não vou falar sobre isso hoje,
Mas se Deus permitir, um outro dia eu vou falar. Mas é interessante que nesse texto, quando fala de você não seguir a dois senhores, diz você não pode seguir a Deus e a Mamon. É uma coisa específica. Você sabe que na Bíblia, uma curiosidade, a gente tem cerca de 218 versículos sobre fé, mais ou menos 216 sobre salvação e mais de 2.000 sobre dinheiro. E eu estou estudando sobre isso está mexendo comigo. Porque o dinheiro mexe com o nosso coração. E é uma sedução para o nosso coração. Então eu amo ao Senhor também em relação ao dinheiro e às minhas finanças. O que é difícil para todo mundo. Porque somos seduzidos o tempo todo, atraídos o tempo todo por isso. Pela ganância, pela avareza. E o que acontece quando essas coisas nos seduzem? Elas nos matam. Elas nos matam espiritualmente. As pessoas que fizeram o encontro, para todos nós, mas eu estou falando em especial para as pessoas que fizeram o encontro, porque você sai tão limpinho de lá, tão bonitinho, tão cheirosinho, né? Tudo arrumadinho, renunciou a tudo. Cuidado. Cuidado com o dia seguinte. Cuidado para não voltar a fazer o que você fazia, o que você fazia no passado. Cuidado para você não voltar a ver o que você via. Não pense que você vai conseguir sair do próprio engodo. Gente, é muito difícil. Quando você vê, você já... São coisas sutis. Aí você fala, não, pastor, eu sou esperta. Eu tenho 20 anos de convertida. O diabo sempre tem uma maneira de nos enganar. Ele tem a maneira de enganar o recém-chegado e ele tem uma maneira de enganar o pastor. Ele não vai chegar na tua casa de chifre. Porque você já repreende em nome de Jesus. Mas ele chega, eu sou o gospel, entendeu? Aí você deixa ele entrar. Estou falando desse gospel, gente, porque isso me irrita tanto, esse negócio do gospel. Porque parece que as coisas de Deus viram amuletos, entendeu? E o próprio Deus vira um amuleto. E a palavra de Deus é muito clara a respeito do nosso posicionamento. Então você entenda que quando Deus fala para você não fazer, não ir, não se misturar, que isso é totalmente por conta do amor que Ele tem por você. O que acontece com Deus se você o deixar e começar a servir as riquezas? Com Ele nada. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo poderoso, grande o Senhor. Só que você vai ser destruído. Entende que esse posicionamento de distinção diante dos outros deuses é algo que você necessita, não Deus. Você precisa deste, vamos dizer assim, de alguém falando para você, cuidado, não entre no carro. Porque a gente é bobinho, a gente entra. E depois que a gente aprende a palavra, a gente fica mais bobinho ainda. Sabe por quê? Porque a gente aprende a palavra e acha que vai saber lidar com aquela situação. E você cai. Quantas vezes você ouve falar de alguém, que uma pessoa que já está há tempo na igreja, e a pessoa conhece a palavra, e a pessoa caiu num negócio que é assim. Você fala, meu Deus, como? Porque vão acontecendo pequenas exceções, pequenas liberações, e é só um pouquinho, e não aconteceu nada. É mais um pouquinho. Eu fiz e não morri, mais um pouquinho. Domingo tem culto, eu peço perdão, mais um pouquinho. E aí você vai se sujando, e a música do casamento está tocando, e o noivo está pronto, e você? Aqui, só para complementar, no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, vai falar mais um pouco sobre essas práticas que Deus condena. Aí você pode me dizer, pastor, eu não faço isso. Ok. Nós vamos ler. Amém? Porque, não vou falar. 18:9. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor
teu Deus te dá, não imitarás as abominações destas nações. Não haja no vosso meio quem queime o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, feiticeiro, nem encantador, necromante, mágico, nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas. E por causa dessas abominações que o Senhor, o teu Deus, expulsa essas nações de diante de ti. Serás perfeito diante do Senhor, o teu Deus. As nações que has de possuir dão ouvidos a agoureiros, a adivinhos, pessoas que fazem simpatia, que bens e horóscopo. Aí você pode... Halloween. Mapa astral. Gente, crente não pode... Gente, eu ouço isso com uma certa frequência. Ah, que dia você nasceu? Ah, 20 de dezembro. Ah, então você é sagitário? Não. Da igreja. Eu não sou sagitário. Não é a astrologia que diz o meu futuro. Quem sabe o meu futuro é o Senhor, a quem eu amo. Mas tem gente que fala que, eu sou do sim. Ah, então você não é do tal, você é do tal. Porque dia 21 muda. Aí não é sagitário, é capricórnio. Dentro da igreja. Ligar para profeta Mancia, sei lá eu como posso chamar, sabe? E aí, qual a palavra que você tem para mim hoje? Tem uma palavra para mim hoje? Gente, quando Deus tem uma palavra para você, Ele te diz. Você não precisa ir atrás. O Senhor, você pode dizer assim, mas quem é aqui que vai consultar morto? Quem aqui vai fazer isso? Não sei. Eu não sei. Mas cuidado. 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 Cuidado com as coisas que o inimigo faz com que pareçam que não são tão ruins assim. Como ele falou para Eva, certamente não morrerás. Não, esse negócio está muito radical, não vai morrer. Desde sempre Deus estabeleceu limites. Limites é uma coisa de Deus. Desde sempre Ele falou, não vá, não passe dali. Criança tem muito disso, né? Na verdade o ser humano, mas criança é assim, né? Você fala, não vá, ela vai. Não corre, ela corre. Não pula, ela pula. Não pegue, ela pega. Mas quantas vezes nós nos comportamos assim? E o Senhor, porque Ele te ama, porque Ele quer o teu bem, porque Ele é zeloso. E acima de tudo, porque Ele é santo. E aí Ele diz, Jane, você tem que ser santa como eu sou santo. Então por isso que você vai ficar separada aqui em cima do tapete. E você não pode estar fora do tapete. Santo como eu sou santo. Não passe o tapete, porque você vai se sujar. Ninguém poderá ver o Senhor sem santidade. Ninguém pode ver o Senhor sem ser santo. Como você pode saber se aquilo que você faz é abominável diante de Deus? Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Porque normalmente a gente já sente aquele negocinho esquisito. Que não é para ir, né? Normalmente você já tem aquele incômodozinho, mas que você às vezes não dá atenção. Qual prática você tem guardado na gaveta? Prática dos seus pais, que você continua a fazer porque são os seus pais. Você continua a fazer porque foi a tua avó que te ensinou. Você continua a guardar porque foi a tua avó que disse. Entende? Não é nada contra a avó, contra o pai, contra a mãe, contra ninguém. Mas nada pode estar acima do que Deus falou. Quando Ele fala que você tem que aborrecer todas as outras pessoas e amá-lo, Ele não está dizendo que você não tem que amar as outras pessoas. Mas Ele diz assim, o meu lugar
é o primeiro, e o lugar que eu ocupo ninguém pode ocupar. Por quê? Facilmente a gente troca ele de lugar. E porque são pessoas que você ama, você não vê nenhum mal você colocar alguém no lugar ali. Está entendendo? Você não vê mal. É o filho, é o marido. Ok, tem um lugar. Abaixo de Deus. Todos. Se Deus deixasse para nós, todo mundo ficar no mesmo lugar, certamente você faria as escolhas erradas. Se a minha mãe deixasse por minha conta, eu fazer o que eu quisesse, eu ir para certamente eu teria entrado numa daquelas combis daquela época e teria me acontecido provavelmente coisas muito ruins. E Josué disse ao povo, e é uma coisa que Deus está dizendo para nós hoje: a quem vocês escolhem hoje? Josué escolheu, eu vou escolher seguir ao Senhor. Você não pode ficar em cima do muro. Você tem que tomar a sua atitude, a sua escolha. E quem vai te ajudar a permanecer no caminho do Senhor é o Espírito de Deus. É Ele que vai te sinalizar, é Ele que vai te falar, é Ele que vai te alertar. E é Ele que vai te ajudar. Porque sedução é... Como eu posso explicar sedução? Sabe, vocês já viram? Não sei se vocês já viram, porque isso aqui faz muito tempo. Mas alguém já deve ter visto um desenho do Pica-Pau? De 1900 e bolinha. É engraçado que eu tenho essa imagem na minha cabeça toda vez que eu vou falar de sedução. E aí o Pica-Pau estava com muita fome, e muita fome, e muita fome. E aí vinha de uma casa, da chaminé saía... Você sabe o que eu estou falando, Rô? E da cozinha dessa pessoa saía o cheiro da comida. E aí o cheiro da comida vinha assim, sabe? Ó. Vinha. Como que fosse num ritmo. E aí, de repente, passou por ele estava indo para cá. E de repente ele, aí ele foi. Seguindo aquele cheiro até aquela casa. Parece uma bobeira, mas a sedução é assim. Você está andando, aí vem aquele cheiro. Aí junta que você está com fome. Que é sempre assim, né? Né? Sempre tem um negócio assim, a fome com o cheiro. E aí você está indo para lá e de repente... Aí você tenta continuar, mas... Quando você vê, e no desenho é interessante que os olhinhos dele ficam virados assim, ele fica hipnotizado. E ele vai direitinho para aquela casa. Gente, eu assisti isso acho que quando eu tinha 4 anos de idade. Nunca mais esqueci. Toda vez que eu penso em sedução, quando eu penso em isca, eu penso nisso. Aí vai lá, todos os crentes andando para lá, e de repente... hipnotizado, a gente fica, parece... Você já às vezes falou da pessoa assim, parece que ele está encantado. Parece que a pessoa tá esquisita, dentro da igreja. Você percebeu como que o fulano está esquisito? Parece que ele está com um olhar estranho, né? Está sendo seduzido. Está indo para onde tem comida. Pronto. Me perdoem. Mas importa obedecer ao Senhor. Vamos orar por isso? Vamos pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque hoje Ele está propondo para nós a vida e a morte. E Ele está dizendo, filho, escolhe. Se você escolher a vida, Ele vai te ajudar. Se você escolher a morte, você vai ficar entregue à própria sorte. Mas se você escolher Ele, e você falar assim, Senhor, eu não consigo com esse cheiro de comida. Senhor, me ajuda, me guarda. Feche os teus olhos. E tenha um tempo diante do Senhor, colocando
suas motivações, os seus caminhos, o que você assiste, o que você faz quando ninguém vê, suas escapadas, quando você se entrega às suas paixões, às obras da carne. Confesse diante do Senhor, concorde com Ele. Em primeiro lugar, que isso é pecado. Concorde com Deus que isso é pecado na sua vida. E que o Espírito Santo sonde o teu coração e te mostre se há algum altar, algo que você precisa destruir de uma vez por todas na sua vida, algo que você precisa se desfazer. Se tem algo que você precisa se posicionar. Peça ajuda. Peça ajuda do Senhor. As coisas que às vezes têm valores emocionais, você não consegue se desfazer. Mas hoje é dia de você decidir a quem você vai seguir. A quem você vai dar lugar. Que o Senhor faça os teus olhos santos. Que o Senhor faça os teus ouvidos santos. Que o Senhor faça os teus pés santos. E que você, prestes a casar com o noivo, tome uma decisão de nunca mais se sujar. De que aconteça o que acontecer, você vai esperar o noivo. Aconteça o que acontecer, você vai se santificar por amor ao Senhor. Mesmo que você perca coisas, mesmo que você perca amigos, mas você decide: eu vou amar o meu Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Eu vou esperá-lo. Eu vou esperá-lo na porta, eu vou esperar, porque Ele vem. E todos os dias da minha vida eu vou me santificar. Todos os dias da minha vida eu vou cuidar para que a minha lâmpada esteja cheia. Jesus, Jesus. Espírito de Deus, precisamos de Ti. Não somos capazes de fazer as escolhas certas. Mas o Teu Espírito que habita em nós, o Teu Espírito, ajuda-nos. Ajuda-nos. Ajuda-nos a cada dia, ajuda-nos a cada minuto. Ajuda, Pai, estes que fizeram o encontro a manter a libertação, a se manter limpo. Ajuda a minha mente, Senhor, a se manter limpa. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Lava-nos com o Teu sangue precioso. Que sejamos rápidos para abandonar o nosso pecado. E que todos saibam que somos Teus. Porque guardamos os Teus mandamentos. E porque Te amamos acima de tudo e de todos. Que sejamos um povo, Pai, que o coração e a boca estejam na mesma sintonia. E que aquilo que a gente fala seja aquilo que a gente sente, o que a gente sente seja aquilo que a gente fala.
e que o nosso coração não esteja distante de Ti. Que o Senhor não nos rejeite. Atrai-nos nesta manhã, Pai. Atrai-nos. Atrai-nos com Teu amor e com a Tua benignidade. Atrai-nos com a Tua santidade. Atrai-nos, Senhor. Atrai-nos. Eu preciso. Eu não consigo ficar em pé, vestida de noiva, sem me sujar. Eu preciso. O Teu povo aqui precisa. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia que está sobre nós. Obrigado, Pai, porque apesar de tão dura essa palavra, o Senhor nos deu porque o Senhor nos ama. Obrigado porque cada não que o Senhor já me disse foi por amor. E eu quero Te servir de maneira radical. Eu quero Te adorar de maneira radical, em espírito e em verdade, com todo o meu ser, com tudo que há em mim. Que tudo que há em mim glorifique o Teu nome. Que essa seja uma igreja. Que essa seja uma igreja. Que tudo que há em nós, tudo que há em nós, glorifique o Teu santo, santo, santo nome. Seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.